Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos, novamente estamos aqui, eu e vocês e todos aqueles que nos ouvem neste dia, para mais uma lição do livro Vida Plena, da nossa irmã Joana de Ângeles. Este livro faz parte do projeto do Grupo Espírita Casa de Guará, que estuda todas as terças-feiras e as quintas-feiras e as segundas-feiras um livro específico para que juntos a gente possa ir aprendendo devagarinho tantas lições maravilhosas ensinadas pelos Espíritos amigos e por Jesus em seu Evangelho, que é a lição da segunda-feira, das segundas-feiras, às terças-feiras, nós temos as lições a respeito de mediunidade com nosso irmão Patrick Pires. Às quintas-feiras, nós estudamos o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles. Então, qual é a nossa proposta para estudar o pensamento da nossa irmã Joana de Ângeles? É que nós observamos que muitas pessoas criaram uma dificuldade para estudar as obras da nossa irmã Joana de Ângeles. E observando isso, nós nos propusemos, e escolhemos a Joana de Ângeles, o pensamento dela, de modo que a gente pudesse devagarinho ir fazendo esse trabalho, esse estudo. Por isso a gente agradece muito toda a ajuda recebida pela equipe espiritual, recebida pelo pensamento magnânimo e terno da nossa irmã Joana de Ângeles, que se faz chegar até nós, para que a gente compreenda o que nós temos alguma dificuldade. Então a gente se propõe a estudar de modo mais claro, para entender cada lição. Então, a escolha dos livros tem esta proposição de facilitar como é que a nossa irmã Joana de Ângeles escreve para nos ensinar como devemos nos portar aqui no planeta Terra. Então, a lição de hoje é do livro Vida Plena, que nós continuamos nesse estudo, que eu tenho recebido algumas mensagens de muitas pessoas dizendo que já adquiriram o livro e que toda terça-feira tem esse compromisso, toda quinta-feira tem esse compromisso de estudar a lição, porque a lição são 2 páginas. É tão curto, é tão pequeno, não é? E aí, então, rever o que foi estudado no capítulo durante a quinta-feira, ou o final de semana, quando tem tempo de acompanhar nosso trabalho aqui, juntamente com o texto aberto no livro Vida Plena. Então, o capítulo hoje é o capítulo 12, cujo título é Ser Agradecido. Não há tema mais atual, digamos assim, do que esse a respeito da gratidão. Mas antes que a gente comece a estudar o texto, cujo título é Ser Agradecido, eu quero lembrar vocês que existe um livro da Joana de Ângeles, que ela fala sobre gratidão. E neste livro ela vai mostrar as 4 fases da gratidão. Então ela vai se aprofundar bem mais no tema. Então, eu gostaria de pedir a vocês, lá na biblioteca do Grupo Espírita Casa de Guará, nós temos este livro, vocês podem pegar emprestado, e com o nosso irmão Clébio, que é a pessoa responsável pela biblioteca do Grupo Espírita Casa de Guará, e vocês podem se aprofundar num tema, porque é maravilhoso o livro dela sobre a gratidão. Que é um sentimento, a gratidão é um sentimento que a gente confunde muito com a questão de merecimento. A Joana, nesse texto pequenininho de 2 páginas,
vai nos ensinar. A questão do merecimento é uma questão egóica, né? A pessoa acha que é merecedor da gratidão. Ela diz que não. Essa é uma postura do ego que gosta de ser retribuído por fatos, condições, situações, necessidades, que na verdade não há merecimento nenhum, né? O que há realmente são momentos de agradecer e que a gente deve agradecer sempre, não com aquele agradecimento que a gente aprendeu socialmente, né? Que é fruto de uma educação social ou de uma educação doméstica, mas este sentimento. Então, a gente vai fazer aqui uma pequena diferença entre o sentimento e a emoção. A emoção é para o exterior, o sentimento é para o pensamento. E quando a gente fala em pensamento, a gente está falando em mundo interior, não é? Então, aí já temos uma diferença enorme. A questão do agradecimento, ele pode se fazer de muitas formas. A gente pode agradecer com um sorriso, que é uma retribuição. O agradecimento sempre será uma retribuição na área do sentimento, não na área da emoção. Porque quando a gente agradece exclusivamente na área da emoção, nós estamos trabalhando com merecimento, né? Então a Joana diz, não, vamos trabalhar com a área do sentimento, porque a gratidão é a voz do coração. Olha que coisa linda. É a voz do coração falando sem palavras nos arquivos do sentimento. Que lindo como ela define o que seja a gratidão, como a voz do coração, que fala sem palavras nos arquivos do sentimento. Então, se a gente fala em sentimento, a gente está falando de pensamento. A gente está falando de mundo interior, não de mundo exterior. Então, como a gratidão é um sentimento, ele vai se expressar por um olhar, né? Não precisa palavras, né? Um olhar, basta um olhar para que o outro receba o influxo de ternura que nós enviamos com agradecimento, né? Basta uma palavra bem colocada, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, de modo que o sentimento, a onda de ternura, de energia que acompanha essa palavra, inunda o outro de saúde, de bem-estar. Olha, quando a gente agradece, nós poderemos e podemos, nesses instantes da gratidão, enquanto sentimento, curar o próximo. Mas nós só podemos fazer isso se estivermos imbuídos dessa onda de energia que traz harmonia, que traz equilíbrio, que traz paz para o outro. Por isso, agradecer é curar o próximo. Vocês entenderam a profundidade da gratidão? Porque hoje nós estamos vendo que esse tema gratidão, ele meio que virou um nariz de cera, né? Tudo é gratidão, gratidão, gratidão. E eu sempre fico pensando, será que a pessoa tem noção do que seja a gratidão? Então, muito apropriado o tema desta quinta-feira, né, que nós estamos aqui discutindo, né, para o Grupo Espírita Casa de Guará, para também os queridos amigos, simpatizantes da ideia da imortalidade, simpatizantes da ideia da reencarnação, simpatizantes da vida que continua após o túmulo, simpatizante da ideia da construção
das milhares de cidades que existem no mundo espiritual, ou quarta dimensão, ou mais sutilizada, quinta dimensão. Então, nós precisamos entender que o amor de Deus para conosco é tão grande que a forma de gratidão que Deus tem para nós, olha, poder alcançar isso, eu só vou falar, mas será que a gente alcança com sentimento? Deus agradecendo a humanidade, se a humanidade é a criação dele, mas ele agradece sim, todas as vezes que a gente muda a direção de nossa vida, e nós podemos mudar. E o exemplo que a nossa irmã Joana de Ângeles nos traz é o exemplo do símbolo da gratidão, que se chama o Sireneu. Né? A história do Sireneu é uma história que vocês conhecem, mas não sei se conhecem a verdadeira história. Quando Jesus estava cansado, que já havia caído várias vezes, um centurião romano equivale a um capitão na nossa polícia. Então, um capitão romano, um centurião, aquele que comandava 100 homens e, portanto, o posto dele era de um capitão. Ele vendo Jesus caindo, ele olha para a multidão, puxa um homem a chibatadas. O Sirineu não veio por sentimento de piedade. A Joana de Ângeles, nesse capítulo 12, ela nos explica que o Sirineu foi uma injunção daquele capitão que puxou, deu-lhe várias chibatadas e ordenou que ele segurasse a cruz, né, que Jesus estava levando. E Jesus, vendo que o peso do madeiro havia diminuído, ele olha para trás e vê aquele homem constrangido, segurando aquele madeiro. E Jesus o envolve com um olhar tão profundo de ternura. Esse olhar de ternura profundo foi o que fez com que aquele homem, pelo resto da sua existência, juntamente com a sua família, ele mudasse o seu modo de viver. Olha, Jesus só espalhou amor. Lições uma atrás da outra. E o Sirineu, então, portanto, por que Sirineu? Porque ele era da cidade de Cirenaico. Paulo de Tarso. Tarso foi a cidade onde Paulo nasceu. Então, o Sirineu era da cidade de Cirenaico, não é? E Jesus, o envolvendo com esse olhar de ternura, fez com que ele fosse, esse gesto desse momento, marcado por todos os séculos vindouros e milênios também, de modo que a gente tivesse nele o símbolo da gratidão. Então, o Sirineu é o símbolo da gratidão, né? Modificado por esse olhar de ternura, o Sirineu curou-se do seu egoísmo profundo, da sua cegueira em relação ao sentido da vida. Por isso que nós começamos falando que a gratidão cura quando é um sentimento, né, que espalha ondas curativas para aquele que nos faz um bem. A Joana vai nos dizer que nós precisamos muito de um anjo de ternura em nossa vida. A pergunta para vocês hoje vai assim: vocês lembram quem foram as pessoas que representaram esse anjo de ternura na vida de cada um de vocês? Vocês lembram os momentos de dor que a Joana vai nos dizer que são necessários para que a gente acorde
da letargia do nosso comportamento moral, né? Vocês lembram desses anjos de ternura que passaram, cruzaram a sua vida em determinados momentos de dor e disseram a palavra amiga, ou nada falaram, né? Mas expressaram no sorriso, expressaram no olhar essa onda de energia curativa. A Joana vai dizer que valores, dinheiro, né, sem essa onda de energia curativa, nada vale. Pode até resolver o seu problema momentâneo, mas é preciso que essa gratidão, como via de mão dupla para o que dá e para o que recebe, porque a gratidão tem essa via de mão dupla, né? Eu agradeço a oportunidade de poder estender as minhas mãos para você, que nesse instante sofre. E aquele que recebe a onda de ternura agradece por ter esse anjo bom que cruzou a sua vida no momento exato da sua necessidade. Olha, como a Joana diz, que a gente precisa ter muita atenção para o nosso ego insaciável. Nós não costumamos agradecer por pequenos gestos, porque nós colocamos o nosso merecimento, que é uma necessidade egóica, né, inflacionária, quer dizer, o ego inflado, acha que merece tudo e merece muito, não merece só aquilo. Eu mereço mais, muito mais, né, do que isso que estão me dando. Então, todas as vezes que a gente se colocar nesse lugar de merecedor, nós estamos vivendo em sofrimento. Porque a Joana fala, né, a respeito da questão da gratidão, como o resultado de permutas. Gratidão é permutar energia salutar que vai nos curar a quem dá e a quem recebe. Olha que compreensão. Acho que a partir de hoje nós vamos mudar nossa forma de agradecer, porque a gente está compreendendo o que é que significa ser grato. Ser grato tem uma natureza afetiva profunda, né? Quanto mais curativa for essa energia, mas quem dá e quem recebe entra num clima de harmonia e de paz. Porque a vida é feita de permutas, nos ensina a nossa irmã Joana de Ângeles. Tudo é retribuição. Tudo. Eu recebi, eu dou, o outro recebe, e a gente vai retribuindo nessa valorização da dádiva recebida, né? A grande dádiva, porque a gente agradece a Deus, é ter um corpo perecível para viver aqui na Terra relativamente pouco tempo. E neste corpo perecível, a gente pode realizar muito daquilo que nós chamamos de gratidão. A gente pode realizar muito, não é? Enquanto essa onda maravilhosa de amor que Joana chama o sal do amor. Joana diz que a gratidão é o sal do amor. Olha que coisa, vocês já tinham pensado nisso? Quer dizer, a gratidão tem que ter um tempero. Sem o sal não há equilíbrio, não há sabor. Então, tem que haver esse tempero para ser realmente gratidão, para que a gente possa atingir, né, essa meta de agradecer enquanto afeto do coração, de agradecer com o pensamento, com o coração, e não de agradecer como uma convenção social. Então a gente aprende a partir de hoje.
Todas as vezes que eu agradeço, obrigada, não é? Ou gratidão, gratidão, é assim que a gente faz? Gratidão, gratidão. Que a gente não esteja repetindo, como nos ensina a Joana, um modismo transitório. Senão nós vamos ser mais um na multidão. A gente diz gratidão porque alguém começou a falar gratidão, e então a gente vai repetindo sem entender a profundidade do gesto moral, do gesto espiritual, do gesto curativo que é agradecer. Eu tenho certeza absoluta que vocês hoje aprenderam que agradecer é realmente uma onda emocional de ternura. Se não tem onda emocional de ternura, não existe cura. Tá vendo? Existe comportamento egóico. Aí a gente para e diz, meu Deus. Então a Joana, ela vai trazer o exemplo dos leprosos. Vocês lembram da historinha dos 10 leprosos, né? Que é contada no Evangelho? Só um se voltou para agradecer. E os outros? Olha que onda de ternura foi envolvido o coração daquele homem que viu o seu corpo curado. E ele se volta para agradecer a Jesus. Tá vendo? E os outros? Como aquele também que se voltou para agradecer. Todos perecíveis, porque moradores de um corpo frágil. Então, a Joana sempre vai nos lembrar que a gente nunca se esqueça, nunca, do anjo bom em nossas vidas, né? Ela diz que os ingratos, a gente não tem que se preocupar com os ingratos. A preocupação nossa é com a minha ingratidão. Olha, fulano fez um bem para mim, eu não agradeci, eu não preciso falar. Entenderam? A Joana diz que um sorriso, um abraço, um olhar terno já é um agradecimento. Mas a gente fica querendo ouvir, a gente quer palavras, a gente quer que a pessoa se torne eternamente agradecido, porque o nosso julgamento é implacável. Mas esse julgamento implacável, ele vem por conta do comportamento egóico e vem porque é o ego inflado que se julga muito e que porque deu qualquer coisa, até um abraço, quer que o outro agradeça com palavras. Não entende o gesto delicado do outro, o olhar terno do outro. Então, a Joana diz que os ingratos, a gente não precisa se preocupar com eles. Sabe por quê? Porque eles também terão as suas necessidades e irão em busca de um anjo bom para ajudá-los. Embora a maioria deles não consigam ainda perceber que esse anjo bom deve ser o comportamento de todos nós na vida de todos, como retribuição de amor. E ela traz o exemplo para finalizar aqui nessa lição da ressurreição de Jesus. E vai nos ensinar algo precioso. Ela disse que se não houvesse dor, o Calvário de Jesus, e não houvesse morte, porque nós matamos o corpo biológico de Jesus, ela disse que a gente precisa lembrar que se não houvesse esses dois fatos, não haveria ressurreição. Para haver ressurreição, a prova de que a vida continua depois do túmulo, foi preciso que Jesus passasse pela dor, passasse pela morte e voltasse para viver 40 dias entre aquelas pessoas com quem ele houvera convivido alguns anos. Então, foi preciso haver estes momentos
para que Jesus pudesse, com ação profunda, nos ensinar que vida é vida, que a vida continua e que o corpo é uma fragilidade instituída para a nossa aprendizagem. É como uma farda. O nosso corpo é uma farda para o planeta Terra. E nós vamos mudar de farda. E que essa farda muito usada termina surrada, não é? Porque vai envelhecendo, ela vai ficando surrada, ela vai ficando poída, ela vai rasgando aqui e ali, e a gente então vai remendando. O uso do corpo faz com que as doenças apareçam e nos ataquem, doenças naturais do envelhecimento do próprio corpo, como doenças criadas, como nos ensina nossa irmã Joana de Ângeles, pelos nossos desejos. O desejo mora na inconsciência, né? A vontade é que mora na consciência. Pelos nossos desejos ocultos e refreados. E que muitos deles afloram a consciência. E nós, na nossa loucura de vida transitória aqui na existência, não temos ainda essa condição moral de fazer uma avaliação mais correta da finalidade da vida aqui na Terra. Porém, ela diz que o Evangelho de Jesus é sempre a bússola, é sempre o norte que vai nos mostrar como devemos nos comportar aqui e agora. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos socorra, nos inspire, que a gente aprenda a agradecer com esse sentimento afetivo, natural, e que a gente possa dar e receber nessa permuta infinita de afeto. Que a paz do Mestre esteja com todos.